Esse papo foi de um teólogo com um barbeiro, numa barbearia. E o barbeiro falou que não existe Deus. O homem falou, existe sim. No outro dia, esse homem trouxe lá na mesma barbearia um senhor com a barba enorme, o cabelo enorme, muito grandes mesmo. Chegou pro barbeiro e disse, não existe barbeiro. Ele disse, sim, existe sim. Não existe barbeiro. Se existisse barbeiro, esse homem não estava com a barba desse tamanho e o cabelo desse tamanho. Não existe barbeiro sim. Ele está com a barba desse tamanho e o cabelo desse tamanho porque ele não procurou o barbeiro. Então, às vezes, o mal é exatamente porque não procuramos a Deus. Porque nos distanciamos dele. Esse é o podcast Leite e Oração e hoje eu estou aqui com o pastor Francisco Noronha. É a segunda vez que ele vem aqui. E na primeira vez que ele veio aqui, foi uma direção de Deus mesmo. E logo depois de um tempo, o podcast dele impactou muitas vidas, inclusive a minha. E depois de um tempo, a Priscila, que também veio aqui, que também tem um episódio lindo, falou, amiga, nós precisamos ser discipuladas por um pastor. Precisamos. E um dia antes, a Olímpia me ligou, falou a mesma coisa e eu via. Deus me mostrava o rosto do pastor Francisco. E desde então ele tem nos ensinado a palavra, ele tem nos dado aulas sobre a Bíblia, ele tem sido instrumento de Deus para a minha vida, para a vida das minhas irmãs em Cristo, que caminham comigo, e nós temos sido muito edificadas pela palavra, pela letra, né? Pela Bíblia, que o Senhor sabe muito. A Dani, quando me indicou o Senhor, ela falou assim, ele sabe muito de Bíblia e é muito sério. São as duas coisas que, de fato, testificaram ao longo da nossa caminhada. O que aconteceu foi, nós identificamos o que ela falou, nós podemos sentir, ver com nossos próprios olhos que a caminhada do Senhor, ela é uma caminhada de verdade. A gente falava sobre verdade antes de começar aqui, né? Uhum. Fazer as coisas verdadeiramente, fazer as coisas pautadas na verdade. A verdade sai nos poros e o Senhor é de verdade. É um pastor de verdade. Hoje muito tem muitos preconceitos, estigmas com os pastores e o Senhor quebra todos eles. E para nós isso é muito importante porque quando alguém é crente pra caramba, igual a gente no meio de não convertidos, existem muitos questionamentos, muitas indagações. E muitas delas nós simplesmente não sabemos responder. E eu creio que o Espírito Santo enviou o Senhor para nos munir de resposta, de ensinamento e de tudo que o próprio Deus colocou na palavra para que a gente possa responder essas coisas de forma correta, de forma bonita. E no carnaval, eu senti no coração de chamar o Senhor aqui novamente. Queimou no meu coração. Então eu creio que é um episódio muito profético no sentido de que quando Deus manda a gente fazer algo, né? Eu nunca trouxe ninguém aqui 2 vezes. Nunca. É a primeira vez. Mas eu sabia que era o Senhor que podia responder as perguntas que eu tenho e que muitas pessoas têm. O Senhor ensina para nós, mas eu creio que o Senhor também, a partir de agora, vai ensinar para muitas outras pessoas. E o episódio de hoje tem tema, e é a primeira vez que tem tema aqui, porque nunca tem tema, sempre é. Me diga seu testemunho. Vamos destrinchar isso, deixar o Espírito Santo agir aqui e tocar nas pessoas, e geralmente é isso que a gente faz aqui. Mas hoje tem um tema, e é necessário que tenha um tema. Por quê? Vamos lá. É polêmico, mas é necessário. Vamos lá. Indagações das pessoas que não conhecem a palavra. Em primeiro lugar, elas acham que a Bíblia é um livro de historinha. Histórias que não aconteceram verdadeiramente. Então, elas podem ler como se fosse um conto, uma história. Não é verdade. Segundo lugar, quando elas vão ler, elas não conseguem entender. Elas falam, é complexo, eu não entendo as palavras. Ou eu vou na igreja, eu esquento o banco, eu ouço palavras desconexas, mas eu nada entendo. Outra coisa,
as histórias aqui descritas são impossíveis de serem verdade. Uma amiga minha falou, amiga, desculpa, mas Noé não pegou um barcão e botou um par de animais, não. Não botou. Não tem como. Como é que ele fez isso? Você me desculpa, mas isso é loucura. Depois, eu imagino que ela me faria... Essa pergunta ela não me fez, mas eu imaginei que ela faria. Jonas ficou na barriga da baleia mesmo. 3 dias e não morreu. Então, assim, desculpa, mas isso é viagem na maionese e vocês estão seguindo um livro de história. E vocês estão se privando, estão renunciando e estão... E enquanto eu falo isso, eu fico toda arrepiada, porque eu sinto a presença de Deus, de verdade, assim, de verdade mesmo. E o Will está aqui de testemunha que eu não sou essa pessoa que fico pregando aqui, mas isso é a verdade, isso é verdade. Então, assim, eu sinto de verdade a presença de Deus aqui. Eu quero muito que o Senhor explique para as pessoas, através de tantos anos de estudo da palavra, por que é verdade, como é verdade e o que faz com que a gente não tenha dúvidas. Porque no mundo hoje, para que a pessoa pegue um livro e siga esse livro como um manual, ela precisa entender que é verdade. E fica muito hipotético e muito... É como se fossem histórias partidas e muito confusas e quase impossíveis de serem reais. Quando, na verdade, elas se repetem todos os dias e a gente não se dá conta, porque a gente não mergulhou e não entendeu. Uma aula que o Senhor deu para nós, foi a introdução mais longa que eu já fiz na minha vida aqui. Uma aula que o Senhor deu para nós, o Senhor mostrou matematicamente como Deus age. Isso está aqui. Gente, assim, aquilo alugou 5 andares na minha cabeça, sabe? Minha cabeça até cresceu para cima, porque... Então, assim, diga, explica para nós. Eu creio que Deus, todos esses... O senhor é pastor há 20, 30? Pastor há 20 anos. 20 anos para o senhor explicar aqui para a gente em 1 hora. Então, eu quero primeiro agradecer, Camille, a honra de estar aqui pela 2ª vez. Você falou que é a primeira vez que alguém vem pela 2ª vez. Sim. Então, obrigado por essa honra, né? Por essa distinção, né? E eu estou muito contente também, porque eu vim a primeira vez, a gente falou de testemunho e tal, e houve uma repercussão mesmo, né? Pessoas me ligaram de longe, né? Para falar sobre o podcast e tal. E estar aqui de novo é muito é um prazer e é gratificante também. Vamos lá, vamos falar sobre a Bíblia então, não é isso? Vamos falar sobre a Bíblia. Eu leio a Bíblia há 38 anos. Tenho 20 como pastor, mas prego já há 30. Então, é um universo no qual eu estou mergulhado, minha vida quase toda, né? Maior parte da minha vida. E antes de continuar, precisamos saber de uma coisa: a Bíblia também é um manancial inesgotável. Se você conseguir viver 200 anos e estudar a Bíblia 200 anos, você não vai saber toda a Bíblia. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém pode achar que sabe tudo, sabe a Bíblia toda. A igreja existe há 2000 anos, aproximadamente. Então, grandes homens de Deus, ao longo da história, vêm estudando a Bíblia. Uns vão subindo nos ombros dos outros. Nós vamos aprendendo uns com os outros, em cima do que aqui já foi construído, já foi dito, já foi esclarecido. E nós, 2000 anos depois, continuamos dizendo a mesma coisa. A Bíblia é um manancial inesgotável. Uhum. Né? É um manancial inesgotável. E a gente pode analisar por alguns aspectos, né? Eu já não lembro direito a sequência das perguntas, né? A primeira foi... Por que não é uma historinha e é verdade? O que faz isso comprovadamente ser? Porque eu convivo com pessoas assim, eu quero saber cientificamente, eu quero dados. Então, porque uma vez o senhor falou sobre que a ciência comprovava que havia tido um grande dilúvio quando eu falei da Arca de Noé para o senhor. Uhum.
Isso me deixou assim, gente, como as pessoas não sabem isso. Então, a ciência, ela nutre, ela corrobora, ela diz, é verdade. Imagine que a gente se junte, que a gente juntasse 100 homens para os mais inteligentes do mundo. E eles sentassem para fazer previsões para daqui a 100 anos, em várias áreas da humanidade. O que ia acontecer daqui a 100 anos? A gente ia colecionar os erros deles. A gente ia colecionar... isso eles sentados juntos, se combinando, e especialistas e tal, mas daqui a 100 anos. Eles iam ver que tudo é muito diferente do que eles acharam que seria. Né? As coisas mudam muito. A Bíblia ela foi escrita, ela levou um período de 1.600 anos para ser escrita. 1.600 anos por aproximadamente 40 autores. Em épocas diferentes, lugares diferentes. Um confirmando o outro. 40 autores, como eu falei, em épocas diferentes, às vezes com 1.000 anos de diferença. Ela levou 1.600 anos. Então, o primeiro foi Moisés, por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Os últimos escritos, né? Ali, João, o apóstolo João, ali, já por volta de 95 depois de Cristo, né? 95 já da era cristã, que é o caso do livro de Apocalipse. Então, qual a chance? Aqui nós temos reis que escreveram, aqui nós temos pastores de ovelha, aqui nós temos pescadores, aqui nós temos profetas, pessoas diferentes e distintas, falando a mesma coisa. Que nunca se conheceram, que jamais teriam oportunidade, porque às vezes estão distantes 500 anos uma da outra, 1.000 anos, até 1.500 anos umas das outras. E ela é completamente... Convergente, coerente, ela é completamente fiel, e todos os escritos, né, se confirmam, dos primeiros aos últimos. Isso é muito incrível. E as profecias se cumprindo de antes de Cristo para depois é uma coisa que não dá para negar, né? Não dá para achar que é, né? Isso, só para a gente ter uma ideia, só pela forma como ela foi escrita, o tempo, os lugares, enfim, já dá para ver que não é algo humano, porque seria impossível. Foi toda inspirada no Espírito Santo. A Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Ele é o elo que liga tudo, que esclarece tudo, que une tudo e liga tudo. Ok? Mas, quando a gente fala o Espírito Santo, agora nós já entramos em outra seara, na seara da fé. Nós cremos, foi o Espírito Santo. A própria Bíblia diz que ela é assim, ela testifica dela mesma. Uma coisa confirma a outra, uma coisa confirma a outra. Uma coisa confirma a outra. O Espírito Santo é perfeito, é correto, é coerente. Completamente coerente. Então, em quantos anos? 1.600 anos. Em 1.600 anos, um corresponde ao outro. Isso. Corresponde ao outro. O último livro já tem quase 2.000 anos que foi escrito. Então, nós estamos há 3.500 anos de quando começou a ser escrito por Moisés. Né? 3.500 anos. Então, são 3.500 anos de texto em tempos diferentes, falando a mesma coisa. Sim, falando a mesma coisa. É um dado importante para quem precisa de dados científicos, não é mesmo? Quando eu trabalhava trabalhava no Banco Brasil, lá no Pernambuco, eu me lembro como se fosse hoje um colega de trabalho chegar para mim e dizer assim, eu sei que você é evangélico e tal, mas só quero... Ele era formado em História, e ele disse assim, a Bíblia é muito atrasada, a Bíblia já devia ser atualizada. E eu respondi para ele, eu falei, quando você conhecer a Bíblia, você vai ver que ela não precisa ser atualizada, ela não está atrasada, não só ela é atual, como ela ainda é futurista. Sim, e tudo que está acontecendo está na Bíblia. Na Bíblia. Não há grandes fenômenos, grandes mover nas nações, inclusive mover de nações que não esteja na Bíblia. Pastor Francisco. Agora, a gente tem uma regra, entre as várias regras para o estudo teológico, a gente estuda que Escritura explica Escritura. Uhum. Né? Então, não são versículos isolados, é por isso que ela se torna mais de difícil compreensão. Então, ela é de uma coerência, mas ela é uma rede. Então, você pega informações em um livro, vai de outro depois... Né? Por exemplo, você vai ver Daniel falando por volta do ano 550, aproximadamente antes de Cristo, dos grandes impérios. E ele fala fazendo uma figura.
né, a figura de uma estátua que no sonho do rei da Babilônia. E Daniel fala ali sobre os 4 grandes impérios mundiais que viriam. E com as características de cada um. Então vem o Império Babilônico, depois vai cair Babilônico, que depois vai cair para o Império Medo-Persa, que depois vai cair para Alexandre, né, para o Império Grego, que depois vai cair para o Império Romano. Então Daniel profetizou e aquilo depois veio acontecendo. E isso acontece o tempo todo na Bíblia. Daniel também fala que, na profecia no capítulo 9, da profecia das 70 semanas, ele dá exatamente o tempo que o Filho de Deus, que Jesus, viria à Terra e seria morto. E quando você faz a conta de quando Daniel escreveu aquilo bate com o mesmo ano do batismo de Jesus, quando Jesus começa o ministério dele. Ele dá a quantidade de anos. Por exemplo, porque quando a gente fala na Bíblia, muita gente, as pessoas que dizem, não é isso, não é aquilo, não são pessoas que estudam a Bíblia. Quem estudar a Bíblia vai ver que ela é verdadeira, ela traz o passado, ela traz o presente, ela traz o futuro. E as pessoas que falam assim, mas tiraram coisa da Bíblia. Tiraram, enfim, falaram relacionado à censura, enfim, não sei exatamente. Mas uma pessoa já me falou assim, mas você sabe que tiraram coisa, né? De animais e de vida após a morte. Então, as pessoas falam isso, que tiraram. Isso é baseado em nada ou em alguma coisa? Em nada. Não tiraram nada. Não tiraram nada, não tem nada disso. Esse texto que nós temos hoje, né, é o texto que nós temos há séculos e séculos. Então, não é tirado nada, não. E uma coisa que eu já sei a resposta, mas que eu vou perguntar para o senhor, porque eu já perguntei isso para o senhor já me respondeu, mas eu acho que são coisas que eu fui indagado ao longo da minha caminhada, e eu sei que são perguntas de muitas pessoas. A diferença da Bíblia evangélica para a Bíblia católica, porque eu vejo as pessoas falando como se fosse outro livro. E, na verdade, eu quero que o senhor explique, o senhor já me explicou, que eu já perguntei. Então, a Bíblia é usada pelos evangélicos, ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, né, e 27 no Novo Testamento. A Bíblia católica, digamos assim, ela tem 72, vai ter 6 livros a mais. Esses livros são livros que nós chamamos de livros não canônicos, né? Não fazem parte do cânon das escrituras originais. Então, esses livros eles não são reconhecidos, eles não têm a mesma coerência, não guardam coerência com os outros 66, e eles não foram aceitos. Então, eles não são considerados como parte. Então, os evangélicos do mundo, né, os protestantes, ou como queiram chamar, têm uma Bíblia única com 66 livros. Veja se eu entendi direito. Vamos lá. Em 3.000 anos, o Espírito Santo inspirou as pessoas e elas escreveram os livros. E aqueles livros são completamente coerentes, porque Deus é coerente, Deus é organizado, aquilo que a gente estava conversando. Se a gente parar para pensar, como é que a gente vai imaginar que alguém vai escrever algo numa época remota, numa região semidesértica, uma região árida como a região de Israel, aquela região. Tem livros escritos na Babilônia, né? Nesses outros 6 que o senhor está falando. Não, nos 66 mesmo, tá, sim. Da Bíblia que nós usamos. Esses livros escritos no Egito, enfim, coerentes. Às vezes escritas com 1000 anos depois, 600 anos, 500 anos, 1500 anos, completamente coerentes, e não só isso, um complementando o outro, eles são complementares. E esses que não se complementam, foi entendido que eles não foram inspirados pelo Espírito Santo. Exatamente. São pessoas querendo... né? Exatamente. Entrar ali, botar a própria forma como foi escrita também não é aceita. Então, a Bíblia evangélica, ela é aquela no qual o Espírito Santo inspirou, e eles têm todos coerência entre si. Sim, como a verdade. Completa coerência. Né? Então, por exemplo, que nem nós conversamos um dia, você vai ver profecia, você fez, nas suas perguntas falou sobre profecias. Profecias escritas há muitos anos. 500, por exemplo... Jesus ele falou no sermão profético dele, no sermão escatológico de Mateus capítulos 24, 25, Jesus fala para a gente olhar para a figueira, olhar para que é Israel, olha para Israel.
para a nação de Israel. Israel é como se ele funciona para nós como o relógio da humanidade. Para quem lê a Bíblia, né? Porque o Testamento Antigo, né? Ele é voltado todo, ele refere-se toda à nação de Israel, ao povo de Israel. E tudo que está acontecendo está descrito lá. Está escrito lá. Está escrito lá. Tem um fato histórico que o senhor falou, que estava escrito na Bíblia, que Israel seria em um dia. Ah, sim, é isso. Por exemplo, Israel, ele foi profetizado por vários profetas que a nação seria destruída. Como de fato aconteceu no ano 70, quando o Império Romano, através do general Tito, entra e invade, destrói inclusive o templo e tal. Oséias, o profeta Oséias, ele profetiza isso, né? Ainda um pouco antes disso, por volta do ano 700 a.C., Isaías fala que Israel ele voltaria a ser nação em um só dia. Quando Oséias fala depois de 2000 anos. Então Israel é destruído no ano, logo depois da morte, ressurreição e assunção de Cristo. Israel é destruído ali. E Oséias já tinha profetizado aí, sei lá, alguma coisa em torno de 600 anos antes, que Israel seria destruído e voltaria a ser nação 2000 anos depois. Isaías já tinha dito que isso ia acontecer, Israel voltaria a ser nação em um só dia. Né? Ele até diz no capítulo 66, no versículos 8 e 9, Isaías diz: quem já viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Nasce uma nação em um só dia? Então, isso nós podemos pegar isso como um fato histórico, porque agora, no dia 14 de maio de 1948, Israel volta a ser nação em um só dia. Numa reunião da ONU presidida por um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Então, Israel volta a ser nação em um só dia, como estava profetizado. E essas coisas históricas, elas corroboram a existência. Então, elas ratificam, né? Elas confirmam. As escrituras, elas se confirmam, porque o que está escrito aí acontece. Então, eu estou falando de profecias feitas, cumprimentos, citando esse texto de Isaías, o texto de Oséias, coisas acontecendo com mais de 2000 anos depois. Né? Israel voltando a ser nação. Você vai pegar, por exemplo, vamos pegar ainda antes, vamos puxar mais no tempo para trás ainda. Vamos pegar no tempo de Abraão. Abraão existiu há 4.000 anos atrás. 2.000 anos até Cristo e 2.000 até nós. 4.000 anos atrás. E lá ele teve um filho com a sua esposa, Isaac, e um filho com uma serva dela chamada Ismael. E Deus falou com Abraão: a terra de Israel, a terra de Canaã, essa terra será para a descendência de Isaac. Porém, Ismael também formará nações, né? Mas está dito lá que eles seriam inimigos. Nós estamos falando de 4.000 anos. Então, na descendência de Isaac, né, gera Jacó, que gera os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então, está aí a nação de Israel até hoje, 4.000 anos depois. De Ismael nasce outras gerações, que são as nações que estão em torno de Israel, lutando contra Israel o tempo todo, 4.000 anos depois, como a Bíblia falou. Se confirma. Mas falou também, Deus fez uma promessa a Abraão, que onde ele pisasse a planta do pé, Deus daria a ele e a descendência dele para sempre. Né? Então, por exemplo, você vai ver do capítulo 12 para o capítulo 13 de Gênesis, Abraão pisando no Egito. Ele vai para o Egito com Sara. Né? Ele vai para o Egito. Hoje você vê que uma parte dentro do Egito, que é a faixa de Gaza, né, é dominada por Israel. Por quê? Porque Abraão pisou lá, há 4.000 anos atrás. Deus disse: quando você pisar a planta do pé, eu vou te dar a ti e a tua descendência. 4.000 anos depois, Israel domina sobre aquilo lá. Por quê? Porque Deus falou. Qual outro livro poderia falar alguma coisa sobre algo que ia acontecer historicamente 4.000 anos depois? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10, daqui a 20, daqui a 50. Se eu fizer previsões, fizermos previsões para daqui a 100 anos, ninguém vai acertar nada.
A Bíblia fala de coisa de 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos. É o tempo todo assim. É o tempo todo assim. Então, a gente pode olhar pelo aspecto histórico, a gente pode olhar pela forma como foi escrita, a gente pode olhar pela coerência, a gente pode olhar pela mensagem em si. Quer ver outra coisa interessante? Vamos pegar aqui, vamos falar agora sobre absolutos morais, né? Sobre moralidade, por exemplo. De onde é que se tira, onde é que se aprende que falar a verdade é correto e que mentir é errado? Onde é que se aprende que não se pode assassinar? Onde é que se aprende que não pode roubar? De onde é que vêm as verdades morais que a humanidade se firmou em cima delas para poder existir, para poder criar? Na Bíblia. Na e as Bíblia. leis também, né? Na Baseadas. Bíblia. Todas essas verdades, essa moralidade, esses absolutos morais. Moralmente, claro, tem as zonas cinzentas, nem tudo é certo ou errado. Mas a Bíblia diz o que é certo e errado. E todo o Ocidente, o mundo quase inteiro se firmou em cima das verdades bíblicas. Né? Das Mesmo verdades sem bíblicas. saber. Mesmo sem saber. Em parte sabendo, em Mas parte não. Eu percebo que muita gente não sabe que foi baseado na Bíblia. Então, as pessoas ficam procurando coisas para... As pessoas não procuram a verdade bíblica. Elas procuram algo que elas não creiam para dizer que não é verdade. Ou que Deus não existe. Me explica de novo o que o senhor falou. Agora, por último, eu não entendi. Elas ficam procurando o quê que o senhor falou? Eles não leem a Bíblia. A Bíblia procurando a verdade bíblica. Sim. Mas leem a Bíblia procurando algo... procurando algo para, tipo assim, que isso aqui é elas mentira. não creem, isso aqui não. é mentira, porque é impossível. Isso é impossível. Sim. Então, impossível é você profetizar algo que acontecer 3.000 anos depois, 4.000 anos depois, 2.000 anos depois. Impossível por exemplo, você lê lá no profeta Jeremias, ele falando, ele estava no cativeiro da Babilônia, isso por volta do ano 560, 570 a.C. E ele dizia assim, Deus vai retirar a Babilônia do mapa. A Babilônia vai ser riscada do mapa. Babilônia, o grande império, não vai nem existir. Israel era escravo na Babilônia. Né? Ele estava lá como um povo subjugado. Israel continua hoje sendo a potência que é, e a Babilônia foi riscada do mapa do jeito que Jeremias profetizou. Então, na verdade, o que acontece? Deus governa completamente sobre as nações. Só que esse mover, que a gente chama de mover das nações, que está completamente debaixo da direção de Deus, da autoridade divina, está tudo profetizado na Bíblia. E em Apocalipse, digo mais, fala que no final dos tempos, né, quando chegar, quem iria proteger Israel era a grande águia. Quem é a grande águia? Estados Unidos. Quem é o maior protetor de Israel, o maior parceiro e maior? Quem é o guarda-chuva da segurança de Israel, se não os Estados Unidos, se não a grande águia? Arrojado. Deus move as nações. Nós não estamos à mercê do Trump, do Putin, do não sei quem, não estamos à mercê de ninguém. Nós estamos à mercê. Nós estamos todos dentro de um grande plano, que é o plano divino. Então, esse plano está escrito aonde? Como é que a gente sabe? Ele está todo nas Escrituras. Ele está todo na Bíblia. Deus deixou para nós. Uma vez me perguntaram assim, pastor, e a gente tem que ler tanto a Bíblia, estudar tanto, os crentes leem tanto a Bíblia, estudam a Bíblia e tal. Eu falei, sim, a Bíblia é a palavra de Deus. E ele deixou para nós, nesse formato de livro, dizendo, o que ele está dizendo para nós? Leiam, está tudo aqui. E descortina, né? Mostra a verdade, ela tem muita importância, ela tem muito poder. E conhecer com essa verdade, a verdade vos libertarás, né? É como se a gente não ficasse mais cativo, não ficasse mais preso. Porque você conhece a verdade, não é isso? A Bíblia, ela abre para nós esse leque de verdades. Verdades não são verdades apenas, não são só ideias. Não são só ideias. São fatos. Né? Então a Bíblia traz... Não são histórias. Não são histórias. Quando eu vou falar da Bíblia para as minhas filhas, eu falo, fala da história de Davi. Eu vou falar, mas aconteceu, ok?
Elas são muito pequenas, mas eu quero que elas entendam que eu não estou contando uma historinha. Eu estou falando de uma coisa que aconteceu. Verdadeiramente aconteceu. Sim. Me fale sobre a Arca de Noé, porque essa minha amiga, eu vou mandar para ela esse link, tá? Eu vou falar o nome dela, não, mas eu vou falar: oi, querida, é o seguinte, é possível a Arca de Noé. O senhor falou sobre o dilúvio, sobre a ciência corroborando. Fale para mim. Assim, ó. Assim, ó, zero julgamento, Bíblia, tá? ela não zero julgamento para minha amiga, pelo amor de Deus. Sim, a Bíblia não é um livro, ela não se propõe a ser um livro científico. As pessoas querem respostas científicas, como se a Bíblia fosse um livro escrito para ser um livro científico. Embora ela contenha uma boa dose de ciência, na verdade ela contém a essência de tudo, mas ela não tem essa intenção de ser um livro que vai detalhar coisas para um ponto de vista científico. Porque não é isso que Deus espera. Não é isso que Deus prefere. A fé é firme fundamento daquilo que não se vê, né? Exatamente. Eu quero só abrir aqui uma janela aqui para o que você falou no início da sua pergunta, né? Pessoas que não creem na Bíblia, pessoas que não creem em Deus, né? A gente tem um bom número de ateus no mundo. Sim. E sim. está aumentando, inclusive. É por isso que eu faço essa pergunta e falo cientificamente. Cientificamente, porque eu quero... o que eu penso? Quem sabe se essas pessoas não escutarem isso, elas vão falar assim: opa, acende uma luz no sentido de que... O senhor entende o que eu quero dizer? Entendo, mas eu vou voltar aqui à questão da arca. A Bíblia tem coisas que você precisa de partir do pressuposto da fé. Você precisa partir da fé, né? A arca, a própria ciência provaria facilmente se nunca tivesse tido uma inundação a nível mundial. Provaria. Só que ela prova que teve uma inundação. Então, quanto mais ela pesquisa, mais encontra... E existem dados, existem vários... Quanto mais ela pesquisa, mais ela encontra evidências dessa grande inundação que mudou muita coisa de lugar. E por isso esses enfim, fósseis e tudo mais, dá para eles entenderem que aquilo ali está ali, porque existiu uma grande inundação. Sim. A ciência não vai chamar de dilúvio. Sim. Nós, crentes, chamamos de dilúvio, porque na Bíblia está escrito dilúvio. Né? Mas vamos falar... Eles mudaram o nome para não... Não é nem que mudaram, mas é a maneira como eles veem. Sim, como eles encontraram. Sim, e de fato é o que o dilúvio é, uma grande inundação, né? Que veio sobre toda a terra. Né? Então, a Bíblia, como eu falei, algo escrito com tanto tempo, por tantos autores, em tempos diferentes, como eu falei, homens rudes, pescadores, como Pedro, pastores de ovelha, homens... profetas, homens do deserto, coisas assim, seria muito fácil a ciência comprovar alguma coisa. Mas tem uma coisa interessante, é a questão dos ateus. Eu sei que talvez alguns vão estar ouvindo esse podcast, né? Alguns ateus. E eu acho que ser ateu é a coisa mais difícil que existe, é alguém ser ateu. Porque... aquela pergunta que sempre fazem: Deus existe? Vamos falar um pouco sobre isso? Claro. A existência de Deus? Porque se Deus não existir, a Bíblia também não é a palavra dele, porque ele não existe. É só um livro. Então vai ser um livro de homens ou de historinhas, né, que a gente está acabando de dizer que não é. Deus, eu vou começar dizendo assim: Deus não existe. Eu tô dizendo agora, né? Lendo a Bíblia claramente, profundamente, a gente vai entender que Deus não existe. Deus é. Deus é. Ele é. O que existe porque passou a existir. Existe porque foi criado e veio à existência. Deus nunca veio à existência. Deus é eterno. Então Deus é. Por isso que quando Moisés diz: o que eu vou dizer a Faraó? Que quem me enviou, ele disse: apenas diga que o eu sou me enviou. Deus é. E ele é, a Bíblia diz que ele é, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então você acreditar, você ser ateu, é muito difícil. Porque ele vai bater de frente com alguns conceitos, até da filosofia. Por exemplo, a filosofia vai estudar essa questão, ela estuda as questões procurando a causa das coisas. Peraí, isso aqui existe, mas isso aqui existe porque foi feito de tal coisa, e tal coisa, de tal coisa, e tal coisa, de tal coisa, e vai procurando a raiz, vai procurando o início das coisas.
né? Aí alguém diz assim, a ciência diz, o mundo veio à existência a partir do Big Bang, a grande explosão, né? Mas aí vai quebrar um conceito filosófico básico, que é o quê? O nada não produz nada. O nada não se transforma em nada. O nada não pode gerar nada. Então, mesmo que tenha havido uma explosão, se tiver havido uma explosão, o que explodiu? Se não tinha nada. Se não tinha nada. Nada não explode. E o senhor sabe uma coisa que faz com que eu pense assim, gente, Deus existe, Deus fez isso. Sabe aqueles animais? Isso é porque cada um tem... A existência de Deus, ela é real. Deus é. Uhum. Só que pra mim, eu tô contando agora a minha experiência pessoal, o meu testemunho. Você já viu aqueles animais lá da Amazônia que tem uma coisa que é laranja e um bico diferente e umas penas e umas tucanos, cores? O senhor já viu esses animais? Sim, araras. Se botar num National Geographic, enfim, nesses canais, ou hoje em dia tem no Netflix vários documentários e tal. O senhor vê vários animais e eles são coloridos e eles têm nuances e quando eu olho para... Engraçado, é para mim, né? Isso é na minha vida. Eu olho para esses animais daquele jeito e eu falo... É muito detalhe. Muito detalhe. É muita cor. Isso então, é Deus. Vamos pegar de novo aqui o Big Bang. Na verdade, vamos pegar a origem das coisas existentes. As coisas que... existentes. Nós temos o quê? Um universo formado com muita ordem. Muita ordem. Também formado com muita arte. Exato. Essa arte que me constrange. Eu falo, gente, então, isso é Deus. O Deus que eu conheço faz isso desse jeito lindo. Para manter ordem, o universo ele obedece uma ordem. Por exemplo, nós temos bilhões de estrelas. Mas elas são organizadas. Organizadas, ordenadas, não há nenhum congestionamento. E como é que uma explosão vai fazer? A explosão é um negócio confuso. Não, cada um tem o seu lugar, tudo tem seu lugar, né? O sol, tudo tem seu lugar dentro de um universo órgão, sentimento gigantesco. Tudo tem ordem, muita ordem. Ele é sustentado com muita ordem. Exatamente. Então, isso corrobora a existência de um Deus organizado que fez tudo, né? Não há ordem se não houver inteligência. É a inteligência que faz a ordem. Uma explosão não tem inteligência, não tem ordem. Exatamente. É só exploda algo e veja o que acontece. Sem inteligência não se faz arte. Claro, e é por isso que quando eu vejo esses animais, eles tantos detalhes, você vê as flores, tem flores. E tem um coração ali dentro, um coração dentro daquele animal. Eu fico, gente, só Deus, desculpa, mas não dá. Então, você vê, se houve uma explosão ou não importa. Importa que o universo foi criado com muita ordem, com muita beleza, com muita arte, com um sistema de sustentação, de manutenção, muito incrível. É muita ordem. Então precisa de uma mente superior, muito superior, com o poder gerador, que sim, faça todas as coisas. Uma coisa maravilhosa, Camille, e os nossos amigos ouvintes do podcast Leite e Oração, é que a própria Bíblia não está preocupada, Deus não está preocupado em provar a existência dele pela Bíblia. A Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. É interessante isso. Como é que ela começa dizendo no primeiro capítulo, no primeiro versículo? Começa dizendo assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não está preocupado em dizer que Deus existe ou nada disso. Já diz de cara. No princípio, ele criou os céus, a terra, ou seja, a terra dentro desse universo, desses céus, né, que é chamado assim. Então, Deus criou tudo isso. Então, quer ver outra coisa? A vida, quer seja animal, vegetal ou humana, a vida, ela gera vida. A vida é gerada por vida. Um objeto inanimado não pode gerar um objeto animado.
Algo sem vida não pode gerar algo com vida. Então, olha só, eu sou pai, eu sou avô, e as vidas vão gerando vida. Assim é no mundo animal, vegetal, enfim, no nosso mundo humano. Perfeito, ordenado e vidas gerando vidas. Só para complementar esse raciocínio. Então você pega de novo no início de tudo. O mundo foi gerado e a vida foi gerada. A vida foi gerada, né? Então, para gerar no começo, não pode ter sido por coisas, tem que ser por algo que tenha vida. Por exemplo... Explosão não gera vida. Explosão não tem vida. Não tem vida na explosão, não tem vida. A vida tem que ser gerada por algo vivo, alguém poderoso, alguém inteligente. O universo ele é tão maravilhoso organizado, que ele é feito com intencionalidade. E se a gente parar para ver, é intencional. É intencional, tudo é intencional. A areia é para isso, a água do mar é para isso, que tem isso, e é uma inteligência fora do... Nós precisamos de água, então é perfeição a água cai do céu e ela vem e depois ela volta para o céu. Ciclos, as pessoas estudam isso na escola. Vai só ciclando. Vira nuvem que desce para a água, que evapora, nanana. E assim Deus vai nos mantendo. A explosão vai pensar isso? Não, sem chance. Não tem chance. Sem chance. Então, é muito difícil, deve ser muito difícil ser ateu. As evidências... Se você... alguém diz, eu não creio na existência de Deus. Na verdade, eles falam assim, como é que você prova a existência de Deus? Eu vou ter muitos argumentos. E se ele disser que é ateu, ele não vai ter nenhum para provar a não existência de Deus. Então deve ser muito difícil, né? É muito constrangedor até. E tem uma coisa que acontece que é assim, deu problema. Ore por mim, vê se esse Deus aí, se ele existe, vê se ele pega aqui para mim. Tu já ouviu isso? Já, eu já também. A necessidade faz a criatura lembrar do Criador. A necessidade vai fazer isso. Na verdade, Camille, nós temos corpo, alma e espírito. Arrojado isso. Escuta isso. Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele vai ter as demandas dele. Ele precisa comer. Ele precisa de água. Alimento. Roupas, porque ele vai sentir frio. Ele precisa disso, daquilo. O corpo precisa. Nós temos a alma que também tem suas demandas. Nós temos nossos sentimentos, nossas emoções, nossa inteligência e tal. E nós temos esse espírito. E o nosso espírito também tem suas demandas. Nós somos seres criados e espiritualmente o ser criado sempre deseja voltar ao Criador. Se você vamos pegar em aldeias distantes, no meio da floresta que nunca pisou ninguém. Mas lá você vai ter aqueles, sejam índios, aborígenes, ou seja, enfim, ele está lá. Ele nunca viu uma civilização, nunca viu outras pessoas, eles estão ali. Mas lá eles vão erguer alguma coisa para adorar. Eles precisam. Porque há uma necessidade. Eles precisam, não. Nós temos necessidade de voltar adoração. ao Criador, de adoração. É a necessidade de voltar ao Criador. Porque nós somos esses criaturas. E quando não criadas. se conhece, enfim. Aí você adora qualquer coisa. Quando você não conhece. A Bíblia faz exatamente Quantos fazem isso aqui, né? Perto de nós, tendo acesso à verdade. Quantos? Eita. Mas é que está. A Bíblia que abre a porta para nós, para nos ensinar, para nos instruir, ela fecha a porta também para algumas pessoas. Para muitas pessoas. Eu posso lembrar de uma sobrinha minha que eu amo, e ela dizia assim, tio Vim, que ela me chama assim, tio Vim, eu tento ler a Bíblia, mas eu não entendo. Ela é doutora. Ela diz, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Aí o Senhor fala da Bíblia, eu entendo. E a Bíblia não é um livro comum. Se fosse, todo mundo entenderia. Um livro comum, qualquer pessoa estudada, inteligente, lê e entende. A Bíblia não. A Bíblia necessita de algo antes. A iluminação do Espírito Santo. Com a iluminação do Espírito Santo você entende. Sem a iluminação do Espírito Santo você lê e não sabe do que está falando. E isso não tem a ver com formatura, não tem a ver com nível escolar. Eu conheço pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia e não conseguem ler outra coisa, mas conseguem ler a Bíblia.
Mas eu temo. Pessoas analfabetas, semi-analfabetas que compreendem. Eu temo o seguinte. Olha o meu temor. Vê se o senhor já dá um antídoto para isso, por favor. O senhor diz isso me dá uma... Pega aqui na minha... É arrojado isso. Mas, vamos lá. A pessoa pega, lê, não entende. Ela desiste? Como é que faz? A gente não pode desistir, não. Não. Clama, Senhor. Clama pelo Espírito Santo, clama pela iluminação. Como é que faz? Então, não, a fé, ela vem pelo ouvir. O Espírito Santo, ele vai habitar naquele que crê. Né? Mas a fé vem pelo ouvir mesmo da palavra. Mas vamos que a pessoa pegue a Bíblia, não crê nada. Pega a Bíblia, não entende nada. Faz o quê? Ela pega a Bíblia, ela começa a ler um pouco aqui. Normalmente, quem não entende, desiste. Não vai continuar lendo. Para não desistir, o que tem que fazer? Se ele continuar lendo ali, se houver aquele desejo pela Bíblia de continuar lendo, ali Deus vai iluminá-la para entender. Se insistir. Porque se ela insistir é porque está tendo um desejo ali, provavelmente ali já seja o Espírito movendo. Ok, entendi. Nós estamos falando de coisas subjetivas, né? Sim, coisas muito subjetivas. Porém não. Mas, sim, só que não. Né? E Deus ele se ele não... se o Espírito Santo não explicar para nós, não nos iluminar, nós não compreendemos mesmo. É verdade. Então, às vezes, você olha para um texto, lê aquilo, você não sabe direito sobre o que está falando. E também tem coisas que você vai ler e vai precisar de fé. Como, no caso, vocês estão no começo de Jonas e do grande peixe. Que não fala nem que é baleia, fala que é um grande peixe. Né? Então, a gente pressupõe que seja uma baleia, mas fala um grande peixe. Então, é difícil para nós. Mas nosso olhar natural. Mas Deus que é poderoso para criar o universo, para criar a vida, Deus que é poderoso para sustentar as estrelas, ele não sustentaria um homem dentro do ventre de uma baleia que seja? Exatamente, sim. Qual o problema? Então, a questão é que nós, quando olhamos para Deus, Camila, questionamos muitas coisas de Deus e sobre Deus, é que nós olhamos com a lente errada. Nós olhamos para Deus com a lente humana e nós queremos que Deus seja limitado como nós somos. Então, esse Deus limitado, que só pode fazer o que a gente também poderia, que só pode fazer coisas que naturalmente sejam viáveis, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus que nós cremos, é um Deus poderoso, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é um Deus autoexistente. Outra coisa que, como características de Deus, esse mundo, para criar a vida e criar tudo que existe, tem que ser alguém de fora. De fora. Por exemplo, quem mais teria as condições de criar? Teria que ser um ser o quê? Não sujeito à gravidade, não sujeito a tempo, não sujeito a espaço, que não tenha matéria. Por quê? Porque o Deus criador é o Deus que cria tudo isso. Ele é que cria a matéria, ele é que cria o tempo, ele é que cria o espaço, ele é que cria a gravidade, ele é que cria tudo. Então, por que Deus nos fez os animais, fez tudo? Porque ele é um Deus vivo. E como eu disse há algum tempo, agora há pouco, vida gera vida. Uhum. Um Deus vivo, verdadeiro. Um Deus vivo pode criar vida e criou seres vivos. Como eu falei, pedra não pode criar vida. Ferro não vai gerar vida. Você pega a ciência, hoje é capaz de fazer um foguete de ir à Lua, é capaz de fazer um aparelhinho aqui que você fala com uma pessoa, vendo a foto dela estando lá no Japão. Mas a ciência toda, com toda essa tecnologia, ela não pode chegar lá e criar um grão de milho. Ela pode modificar, criar não. Não, modificar pode. Mas criar não. Não, criar não. Por quê? Porque é do Criador. No grão de milho há vida. Ele vai colocar na terra, que Deus fez com capacidade de fazer o processo da vida. E a água vai cair do céu e vai gerar ali, vai nascer uma árvore, e aquela ali uma árvore não, um pé de milho ali, aquele pé de milho vai dar espigas com muitas outras sementes, e assim Deus fez tudo perfeito, maravilhoso, e sem Deus nós não existiríamos, não existiria mundo, não existiria ordem no universo,
porque para ter ordem, como eu falei no começo, precisa de inteligência. Gente, explode uma panela em casa, vê se tem ordem. Uma confusão, né? Confusão, explosão não gera ordem. A minha filha de 3 anos, ela fala assim, mamãe, eu não tô vendo Jesus. Às vezes ela fala, aí eu falo, fecha seus olhos. Bota a mão no coração. Ela, pequenininha. Tá bom. Ela fica em paz. E nós temos, por vezes, a gente precisa ser como uma criança, né, pastor Francisco? É. E eu falo, aí a minha mais velha pergunta, mamãe, mas eu não vejo. Eu falei, você sente amor pela mamãe? Sinto. Tu vê o amor? Não. Me disseram Sinto assim, felicidade. Você tá feliz? É um sentimento. Tá vendo esse sentimento? Não. Mas você sente ele, não sente? Sinta Jesus, mulher. Disseram Sinta. assim, Sinta isso. Deus existe porque a gente não vê. Se a gente não pode ver, ele não existe. Eu perguntei, você vê o vento? Não. O vento existe? Existe. Como é que você sabe? Ah, porque eu sinto. Eu não vejo, mas eu sinto. Deus também. E o amor é assim. O senhor ama seu filho? Sim. Muito. E o senhor vê esse amor? Não. Mas é muito forte. Então, inclusive, o amor é um dos aspectos da existência de Deus. O próprio Deus diz, a Bíblia diz que Deus é amor. Quer dizer, a principal característica dele é o amor. A principal característica de Deus é o amor. Então só ele poderia ter feito tudo do jeito que fez, porque sem amor nós também já teríamos nos destruído, nem a humanidade existiria mais. O amor é o sustentador de tudo. Né? O amor é superior à fé, à esperança, a tudo. O amor é superior. 1 Coríntios capítulo 13 fala isso. Né? O maior de todos. Então, é o vínculo da perfeição. É ele que une tudo invisivelmente. E tem um versículo também que no amor não há medo, porque o medo pressupõe castigo, não é isso? Como é que é? O amor lança fora... O amor lança fora todo medo. É o mesmo texto de 1 Coríntios 13, né? Fala sobre o amor. Então, Deus é amor. Ele é o que ele é. Tem outras características, né? A gente chama de atributos. Tem outros atributos, muitos atributos. Deus tem muitos atributos, né? Atributos que ele compartilha conosco e atributos que ele não compartilha, que a gente chama na teologia de atributos comunicáveis e incomunicáveis. E essa coisa que as pessoas ficam levemente... Eu não sei se é viciadas, mas querendo muito que essa emoção que o Espírito Santo move, que o Espírito Santo vem, esse arrepio e essa coisa, isso está na Bíblia, certo? Tá. Uhum. Só que como conciliar querer sentir o mover do Espírito e entender o que é isso que está acontecendo? Porque existe, eu não estou falando agora de quem não crê, ok? Se sente pelo desejo, pela experiência. Isso, mas eu não tô... se compreende pelas Escrituras. É que eu não estou falando agora de não crente, eu estou falando de crente. Sim, nesse momento. Crente mesmo. Crente. Ele sente pela experiência, mas ele compreende pelas Escrituras. É preciso também compreender, até para... Sim. É preciso, ok, mover do Espírito, mas vamos para as Escrituras. O que é isso? De onde vem? Conheça... É que é um relacionamento, né, pastor Francisco? É uma relação. Esse aspecto, a gente está falando desde o começo da existência de Deus. Tal. Nosso Deus é um Deus relacional. E ele nos fez para ter relacionamento conosco. Para ter relacionamento conosco. E nós nos afastamos muito dele. E aí perdemos a intimidade, né? Perdemos intimidade. O pecado. Quanto mais nos relacionamos, mais intimidade tem. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós desejamos. Né? E também quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quem está assistindo esse podcast vai entender. Quanto mais nós buscarmos a Deus e nos aproximarmos de Deus, mais nós nos conhecemos. É por isso que a pessoa fica crente, já fica, eu quero mais isso, eu quero mais isso. Aí fala assim, tá bitolado. Não, gente, é porque você quer. A primeira coisa, quando você se aproxima de Deus, que você sente, é constrangimento. O primeiro sentimento é constrangimento, arrependimento de pecado. É porque bota luz, né? Nós vamos entender quem nós somos. Deus é luz. E aí a gente vai ter que se arrepender, mudar algumas coisas, renunciar muitas, fazer lá o memorial do que é bom, entender o que a gente está fazendo. Quando você se aproxima de Deus, depois desse primeiro sentimento vem um segundo, que é uma profunda alegria. Alegria e paz. Então vem a alegria, vem paz. Primeiro você vai se constranger, porque o próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Sendo luz, a luz dissipa as trevas. As trevas do pecado. Então, voltando de novo
a criação, ao começo, que a Bíblia traz, todo o processo inicial, o ser humano foi criado uma imagem conforme as semelhanças de Deus. Ou seja, Deus nos criou com as semelhanças dele, com características dele, atributos que são inerentes ao Senhor. Nós fomos criados assim, Adão e Eva foram criados assim. E para finalizar, por que o apelo do mundo é tão, tão, tão forte e quase que sedutor? É como se tivesse um apelo sedutor e muito... Como eu vou explicar isso? Sedutor. Uhum. É uma malícia sedutora, é como se é sutil, suave. Sutil, suave não, é sorrateiro. Uhum. Sorrateiro, mas é malicioso e é quase que algo que penetra sem ver. E por que esse apelo? Eu estou falando do mundo, mas eu estou falando de coisas contrárias à Bíblia, para ser bem então, rasgada. Quando você vai ler no início, logo, no princípio criou Deus os céus. Quando está falando dos céus, está falando só do universo, mas das criaturas celestiais. Tá. Né? E a Terra. E a Terra também com seus exércitos, né, de seres. Mas nessa criação, há um determinado momento uma rebelião de Lúcifer, uma rebelião de Satanás. Está relatado na Bíblia. Uhum. Satanás, ele é lançado à Terra, ele passa a agir na Terra contra a criação de Deus. E por isso as pessoas acham chato. Ai, crente é chato. Seguir a Bíblia é chato. Eles são isso. Então. Eu estou falando agora sendo... E colocando para o Senhor o que eu ouço e o que eu vejo para que o Senhor traga luz para isso. Deus traga luz através do Senhor. Uma questão, às vezes, difícil das pessoas ouvirem o que eu vou dizer agora. Quando Deus nos fez essa imagem conforme a semelhança dele, imitando em alguns aspectos, né, o próprio Deus, né? Mas aí a desobediência a Deus, que a gente chama de pecado, né, a Bíblia diz que o pecado ele nos afasta de Deus. Qual é o problema agora? É que quanto mais distantes de Deus, nós vamos perdendo as características dele. E o pior de tudo, Camille, começamos a adquirir as características de Satanás, o inimigo. Então, depois de Adão e Eva caírem ali, aí eles vão ter filhos, aí um irmão vai matar o outro. Por quê? Inveja, assassinato, ódio. Então, as características que eram só de Deus passaram agora a adquirir as características de Satanás e fazer o mal. Pastor, por que existe tanto mal na Terra? Por causa dessas características, por causa do afastamento do homem de Deus. Né? A filosofia, às vezes, quer bater nessa questão, usando a questão do mal, da existência do mal. Se existe Deus, por que existe o mal? Está na Bíblia. Né? Chegou para o barbeiro e disse, não existe barbeiro. Ele disse, sim, existe sim. Não existe barbeiro. Se existisse barbeiro, esse homem não estava com a barba desse tamanho e o cabelo desse tamanho. Não existe barbeiro, sim. Ele está com a barba desse tamanho e o cabelo desse tamanho, porque ele não procurou o barbeiro. Então, às vezes, o mal é exatamente porque não procuramos a Deus, porque nos distanciamos dele. O ódio, porque nós nos distanciamos do amor. As guerras, porque nos distanciamos do Deus da paz. E essa coisa sedutora que simula algo bom, porque o senhor fala de sentimentos ruins, que de fato, tudo que o senhor falou é ouro através de palavras, é muito precioso. E o ouro mais precioso é Deus nos dar a oportunidade de, mesmo longe, retornarmos. A gente chama de conversão. Né? Mudar a rota. Mudar a rota. Mudança de direção, mudar a rota. Agora é o quê? Deus nos dá essa possibilidade, mas ele diz como é que funciona. Creiam no meu filho, Jesus. Ele envia Jesus à terra para morrer na cruz, para ter o sangue dele derramado,
para que através daquele sacrifício nossos pecados fossem perdoados. E a gente começa a percorrer um caminho de volta. Um dia falou, pastor, a igreja de crente, pastor, chega lá, eis isso, eis aquilo, eu era isso, eu era aquilo, não sou mais. Sim, pessoas que foram distantes no pecado. Mas agora Deus fez com que percorresse um caminho de volta. Então agora está cheio de eis isso, eis aquilo, eis isso, eis bruxo, eis não sei o quê, eis não sei o quê. A igreja é para ser cheia de eis mesmo. Porque a gente agora voltou a... por que fulano tal, eu cansei de ver ele bebendo, embriagado, drogado, e agora está lá. Prazeres momentâneos, né? Simulam o prazer, então, aquilo que eu estava falando. É sedutor porque simula um prazer momentâneo, mas a recaída é... Deus age no espírito, Satanás age na carne e na alma. Falamos no começo, corpo é alma e espírito. Deus age no espírito, Satanás age no corpo. Então hoje, antes de vir para cá, estava conversando com a irmã numa luta muito grande com o filho, com dependência de droga. Essa dependência no corpo. Algo completamente diabólico. Dependência química. Tem gente que é invejosa, tem gente que é maligna, tem gente que faz mal, tem gente que faz trabalhos para fazer mal a outras pessoas. Tudo isso são pessoas que se distanciaram muito de Deus. Satanás está lá na espreita. Satanás age, como você falou, com toda maldade, porém sorrateiramente. Muitas vezes, uma vez até eu falei assim, que Deus ele pesca de rede, mas Satanás pesca de anzol. Né? Tá lá o anzol afiado, mas tem sempre uma iscazinha. Uma isca ótima. Aí o peixe vai, morde a boca e morre. Às vezes essa isca ela vem em formato de uma mulher bonita para o homem cair em adultério, trair a própria esposa. E a traição é algo maligno, algo satânico. Às vezes vem em formato de droga. De droga para viciar oferecer. A pessoa. Vem em forma de dinheiro. E a suborno. Suborno, enfim, e a pessoa vai... É uma isquinha. A pessoa vai, quando vê a boca tá lá e você tá fisgado. Você tá fisgado. E uma vez fisgado... E aí você vai começar a ter dificuldade, aí você às vezes não quer assumir... Se converta, se tiver fisgado, se converta. Mas às vezes você não quer assumir isso, e você começa a pôr culpa na igreja, pôr culpa nos crentes, pôr culpa em Deus. Então, o ser humano está culpando muito Deus pelos pecados que são seus. E das pessoas. Uma coisa que muitas pessoas se afastam de igrejas, de ministérios, de grupos fulano fala mal de fulano é ruim, fulano isso. Igreja Vamos focar em Jesus. Mas igreja é difícil. Em Deus, o povo vai errar, a gente vai continuar aqui, ó. Igreja é difícil, Camille. Eu sou pastor há muito tempo. Jesus, igreja é difícil. Mas por que Só que o povo está se afastando por causa de gente. Eu falei, mas se não for lá por causa de Jesus, fica com Jesus. A igreja é difícil mas a igreja é o sistema que Deus criou para nós vivermos, porque é nela que Deus nos aperfeiçoa. Lá nós aprendemos o quê? A perdoar. Vê o seu irmão errar, ore por ele. Lá você aprende a perdoar seu irmão que vacilou com você. Entendi, faz todo sentido. Lá você aprende a ajudar um necessitado, lá você aprende voluntário, a sair do seu lugar outra face, lá você aprende... Cumpre princípios. Cumpre princípios, lá você pode também... Tem um lado bom lá, você aprende a amar, a compartilhar. Ou se alimenta da palavra. Então a igreja é o sistema de Deus. É um sistema difícil, mas é um sistema feito, preparado para nos aperfeiçoar. E o senhor falou do... É porque aí a gente iria para um outro lugar, mas a igreja será salva. Em nome de Jesus. Sim, sobre isso aí eu vou fazer aqui um link com o começo da conversa. É um pequeno diálogo entre alguém que não acreditava em Deus, na Bíblia, em Deus, conversando com alguém que acreditava, um crente. Então isso aqui, esse pequeno diálogo é também um suco da nossa conversa aqui, né? O crente, o incrédulo diz, não existe Deus, a Bíblia não é verdade, é só historinha, a Bíblia não significa nada, não é isso tudo, e Deus não existe. Né? Ele vai dizer isso. E morreu, acabou. É isso que ele diz, morreu aqui, acabou, não tem história de... O crente diz, não é assim. Deus existe, é o Criador de todas as coisas, ele nos reconcilia com Ele mesmo através de Cristo Jesus, para aqueles que creem em Cristo Jesus, e a estes Deus salva. Quem não se salvar, quem não crê em Jesus, ele vai perecer. E a Bíblia diz que há um lugar chamado inferno,
onde essas pessoas serão lançadas eternamente. Eternamente. Aí o crente continua dizendo, então a Bíblia diz isso e é nisso que eu creio, que em Jesus eu posso ser salvo e posso ir para o céu, morar no céu e passar a eternidade com Deus, uma eternidade de uma felicidade que a gente não consegue nem imaginar. Aí o outro rebate de novo e diz, não acredito em nada disso, acho que ele morreu, acabou, não vai ter nada mais. E aí o crente diz, então vamos encerrar a conversa assim. Vamos imaginar que você esteja certo. O crente diz, você tem sua opinião, eu tenho a minha. Você não crê em nada disso. Eu creio em Deus, na Bíblia, em Jesus. Você não crê em nada disso. Morreu, acabou. Para você, a vida é só essa aqui mesmo. Então tá, um de nós dois está certo e o outro está errado. Então vamos imaginar o seguinte, que você que não crê em nada, que não vai à igreja, que não crê em Jesus, que não crê em Deus, que não aceita a Bíblia, acha que a vida é só isso aqui, vamos supor que você esteja certo. Então morreu, acabou. Eu, com a minha fé, na minha vida aqui, não perdi nada. E você? Mas e se eu tiver certo? Disse o crente. E se for do jeito que eu creio? E se a Bíblia for verdadeiramente a palavra de Deus? E se Deus existe, é o Criador e a salvação em Jesus? Aí eu estou no lucro. E aí você? Ou seja, a minha fé, eu não tenho nada a perder, só a lucrar com ela. Seguir Jesus, só tenho a ganhar. Nada a perder. Negando Jesus, rejeitando Jesus, eu estou num grande risco. Muito obrigada. Obrigada. Eu sempre fico com a sensação de que é pouco tempo. Sempre fico com a sensação de que precisamos de mais. Demais, porque quantas e quantas horas a gente poderia ficar aqui falando da verdade contida no livro da vida. Da verdade que tem na fé que a gente professa, na verdade que a gente... Verdade, eu tenho um encanto pela verdade. As pessoas que me conhecem sabem disso. Ah, mas você vai falar... é a verdade. Eu vi uma pastora aqui uma vez, que quando ela chegou, ela estava com uma roupa de Halloween. Aí eu falei, ai, Senhor, trata dela. No meu pensamento, depois eu vi que ela era uma mulher usada, ela só estava com uma... Ela esqueceu do culto, pegou uma roupa emprestada. Aí eu cheguei para ela e contei. Uma missionária falou, você não vai contar para ela? Eu falei, vou. Eu não acredito. Eu falei, vou. E nós nos tornamos grandes amigas, porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela é uma luz incandescente. Não. A verdade, ela é... E a gente veio aqui falar da verdade. E isso me dá paz. E assim como a verdade liberta, o engano e a mentira aprisionam. Muito. E que a gente possa trazer a verdade, né? Que eu falo que Deus escolhe os corações que sentam aqui e cada dia Deus me confirma mais isso. Eu tenho confirmação disso. O coração que bate, que senta aqui nessa cadeira na minha frente, é Deus que escolhe. E que bom que a gente traz luz, traz verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Amém. Espero que nosso papo aqui ajude o ouvinte, né? Traga verdade. A entender o que é a Bíblia, o que diz como tudo começou, mas também diz como tudo vai terminar. E ela nos ilumina, ela nos ensina e nos instrui. Então, que nós sejamos crentes e não incrédulos. Amém. Obrigada.